Sim, bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pois bem, então vamos. Bom, o trabalho ficou para entregar até as 9, então quem entregou até 9, 5 por aí, ainda considero. Depois disso, a gente vai ter uma redução aí substancial da nota, tá? Outro ponto que quero deixar bem claro para vocês. Deixa eu só ver uma coisa sobre o trabalho que eu passei. Eu estava respondendo as dúvidas de uns alunos agora há pouco. Como é que faz pesquisa de jurisprudência. Aí eu passei os links, falou, mas quais são as palavras-chave? Eu falei, você escreve as palavras-chave aqui. Quais palavras-chave eu devo escrever? Então, palavra-chave é como você pesquisa no Google, né, gente? Então não tem muito segredo aí, né? É isso. Então, essa nossa atividade aí teve bastante tempo para fazer, né? Essa pesquisa jurisprudencial, vocês conseguiram? Vocês entenderam como é que faz? Conseguiram utilizar os sistemas aí de pesquisa de jurisprudência? Professor, eu tive um pouco de dificuldade na pesquisa, mas por fim eu consegui. E eu não entendi dois casos que eu pesquisei que deu, como fala? Primeiro foi negado e Uhum. depois no recurso foi concedido, mas era coletivo e aí não tinha valor. Eu não entendi. Tá, Era uma ação indenizatória coletiva. Tipo, tá. o caso foi do leite no mercado. Uhum. E aí o Tribunal de Justiça inicialmente só pediu para recolher o leite, tirar o leite de lá. E aí, aí recorreram, o Ministério Público mesmo recorreu, e Uhum. aí na segunda decisão foi dado procedente de forma coletiva. E eu fiquei, mas como assim? Uhum. Tem que ver aí os pormenores da ação, né? Imagina se tenha sido coletivo, a própria ação tem uma natureza coletiva. E aí a condenação, talvez ele tenha condenado e você não tenha algum valor, você não entendeu, deve ter algum tipo de especificação aí que você não está sabendo explicar. Vai lá. Eu não consegui achar. Entendi. De qualquer maneira, eu coloquei no meu trabalho. Tá, você Vai colocou essa daí. Eu dou uma olhada e aí depois Coloquei, vai ter dois casos que vai estar lá, valor de indenização vai estar em branco. E aí os Tá. casos estão abaixo. Aí dá uma olhadinha, se puder, Talvez e o me dá. local que você achou jurisprudência em que local? Aí eu pesquisei no. Aí eu coloquei lá, foi tudo na internet. Teve um que foi do tribunal, Uhum. outro foi, acho que Lex alguma coisa. Porque às vezes o que acontece é que talvez em alguns sites eles apaguem para que você pague um serviço ou algo assim. Pode ser que seja isso, Pode tá? ser que teve um site que foi particular. Então pode ser que por isso. Mas tudo bem, não vou tirar isso daí. Importante é que vocês tenham feito a pesquisa. O melhor, mais seguro assim de fazer a pesquisa nos sites dos tribunais, realmente. Tá? Eu cheguei a passar para você os sites dos tribunais, acho que eu expliquei em aula, né, como é que faz. Não, Pra... Hã? Não? Ou sim? não. Foi em aula, falou em aula, mas não, Uhum. não colocou o endereço como a gente fazia. Tá. Eu até estava mandando agora para um aluno, agora de manhã já. Eu vou até copiar aqui e passar para vocês. E eu acho que eu devo ter feito isso sim, se eu não me engano. Eu, eu entrei até nos sites e tal. Faz um tempinho já que a gente teve aula, né? Disso também. Mas nos tribunais aí não tem muito segredo de encontrar isso. Vocês vão encontrar o, uma parte ali nos sites do tribunal. Então você entra lá no site do TJ de São Paulo, ou entra no site do STF, do STJ. Vocês vão encontrar lá
uma parte está escrito jurisprudência. E fica bem óbvio, ele geralmente fica bem na cara ali do site. E aí você clica ali e vai ter uma barra ali para você escrever as palavras-chave. E aí você deve escrever as palavras-chave, né, da pesquisa. Então, aqui é alimento, contaminado, ou alimento com verme, com insetos. E aí colocar depois indenização, sei lá, entendeu? Dano moral. Você pode, palavra-chave aí no nosso caso, dano moral, alimentos, contaminado. Se colocar essas três palavras juntos, já vai encontrar uma série de precedentes, tá? De jurisprudência. E aí você entra no site de um tribunal para encontrar a jurisprudência daquele tribunal. Então no TJ de São Paulo, você entra lá, vai ter uma barra ali em cima e você clica ali em processo e tal, e aí já tem uma lá, jurisprudência, clica ali. Se você não achar no site, você escreve assim, TJSP no Google, espaço, jurisprudência. Já vai te levar direto para lá. STF, jurisprudência. Você vai ser levado para o local onde faz pesquisa de jurisprudência no STF. STJ, jurisprudência. Você vai ser levado também para lá, tá? No conteúdo aí da nossa aula, tem que ser pelo teor da pesquisa, vocês vão encontrar nos tribunais, né, normais, assim, nos tribunais de justiça comum, e no STF e no STJ. TJSP, uma opção, mas tem toda a federação tem um tribunal, todos os estados da federação tem um tribunal. Você podia entrar no da Bahia, no de Minas, no do Rio, no Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, qualquer um desses aí poderiam ter testado. Escreve então Tribunal TJMG, né? Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Espaço de jurisprudência. O Google já vai te levar direto ali para essa parte. Se não, você entra no próprio TJMG e lá dentro dá uma procuradinha, você certamente vai achar rápido. Como eu disse, eles não costumam esconder muito a jurisprudência, o local onde faz a pesquisa de jurisprudência. Tá? E aí depois tem a forma também de procurar pelo próprio Google. Né? Você escreve as palavras-chave, quer ver? Eu vou testar aqui, ó. Alimento contaminado, jurisprudência. Já vem algumas aqui, ó. Já vem até aqui, ó. O Conjuro já até fez uma reportagem sobre o assunto aqui, um artigo sobre o assunto em 2018, então não é tão antigo assim, 2 anos atrás. Ó, a maioria dos julgados da CJ considera necessária a ingestão do alimento com um corpo estranho para que se configure dano moral. São exemplos dessas posições. Aí já vem ali, ó, um rol ali de julgados trazidos aqui. Uma reportagem bem extensa. E rapidinho, tá vendo? Já levantei aqui alguns. Procurando pelo... Tem esse Jus Brasil, que não é... Ele até que é bom, mas ele é um serviço pago, aí você tem que pagar, tá? Ele fica escondendo um pouco o jogo ali para você. Acho que não dá para copiar e colar o que está aqui. Mas nada impede você copiar na marra também, ou de dar um print na tela e utilizar ele. Eu já fiz isso também. Então, tá aqui, ó. O Jus Brasil, funciona até que bem. E geralmente quando você faz pesquisa no Google, ele te joga jurisprudência. Já achei umas aqui, ó. TJSP. E outra também, você pode achar a jurisprudência aqui e procurar depois ela no tribunal. Mas, ó, TJSP. Você viu como foi rapidinho que eu achei aqui, ó. Alimentos contaminados. Convidados que tiveram intoxicação alimentar após casamento, comprovação devida à restituição dos valores pagos pelo buffet, dano moral. Esse aqui não tem o inseto, né? Mas já é um caso de dano moral. Vocês já poderiam colocar ali, olha, não tem contaminação por inseto, mas tem alimento contaminado. Se eu incluir aqui, ó, inseto, já vai vir um monte. Né? Diga. Tem um pessoal mandando mensagem no WhatsApp que não estão conseguindo entrar na sala. Fala que está bloqueada. Tá certo, eles não estão mesmo. É que, como eu criei a página diferente, agora eles estão entrando. Tá bom. Tá? Só para avisar.
Oi, pessoal, vocês estavam no lobby, né? É que tem, tem um sistema aqui nesse Cisco Webex que é um sistema automático. Quando vocês vão entrando, quando o pessoal vai entrando, ele barra. Não sei por que. Desbloquear reunião, deixa eu ver, deixa ela. Eu acho que agora não, o pessoal não faz mais. Ele tem um limite de pessoas, acho que a partir de 30 ele começa a barrar, se não me engano. A partir de 20, não sei, acho que a partir de 20. Bom dia, professor. Bom dia. Mas Estava fiquem por... tranquilos, eu estava só explicando aqui para os demais colegas como. Estava explicando aqui para os demais colegas como é que faz a pesquisa de jurisprudência. Tá? Eu já tinha explicado na aula passada, mas falando aqui como é que faz. E assim, vocês precisam. Aqui, ó. Já coloquei inseto, né? Ó, coloquei as palavras-chave aqui. Alimentos contaminados, inseto. Dentro de um rol de jurisprudência. Pronto, já encontrei um aqui, ó. Alimento contaminado, inseto. Barata. Dentro do hambúrguer. Prova suficiente. É muito nojento também, né? Esse tema que eu fui escolher para você. Dano moral caracterizado quanto indenizatório com razoabilidade. As provas constantes no caderno processual são suficientes para confortar a tese esposada na inicial, no sentido de que o autor adquiriu um sanduíche no estabelecimento réu que estava contaminado por um inseto não identificado. O estabelecimento, inclusive, chegou a ser interditado pela vigilância sanitária à época do fato, justamente pela falta de higiene do local. O fato de a ré fornecer alimento contaminado, colocando em risco a saúde do consumidor, que chegou a consumir parcialmente o alimento, enseja dano moral passivo de reparação, quanto indenizatório fixado em 4 mil em 2016, na origem, e que vai mantido, na origem quer dizer que é no Tribunal de Primeiro Grau, na Justiça de Primeiro Grau, e que vai mantido, pois, de acordo com os parâmetros adotados por esta Câmara, em caso análogo, sendo suficiente a compensação satisfatória, já que ausente circunstâncias que justifiquem uma oscilação para cima ou para baixo, do quanto indenizatório, e ao mesmo tempo evitar o enriquecimento sem causa. Quer dizer, eles não querem, se der muito a mais de 4 mil, o juiz entende aqui, o tribunal entende que seria muito alto o valor. Abaixo disso ele acha que seria insuficiente e ele acha que 4 mil está dentro do que os outros julgados em casos semelhantes têm condenado. Então, ele condenou em 4 mil reais. Então, ó, já temos um valor, tá vendo? 4 mil reais, o valor para uma indenização por dano moral, por ingestão ali de um alimento contaminado, um alimento com um inseto aí, tá? No caso aí, aparentemente barata. Tá vendo, gente? Não é difícil de achar. Facinho, fazendo tudo bem, claro que eu já trabalho faz um tempo aqui, mas mas não é tão difícil assim, tá? Esse tema aqui, essa jurisprudência, ela é fácil, por isso que eu coloquei essa para vocês, tá? Porque ela é mais fácil mesmo. Bom, vocês estão conseguindo entrar aí direitinho, né? Então tá, bom, de qualquer forma, a entrega era até hoje, se entregar depois, vai haver redução da nota, tá? Talvez, dependendo de quanto passar aí, eu até vou desconsiderar, tem que atender aí, o prazo já foi estendido, né? E a quem teve dificuldade também podia ter vindo me perguntar. Teve um aluno aí de outra turma que veio perguntar, eu passei os links dos tribunais, tá? Isso que eu acho que foi algo que eu fiz com vocês em aula. Alguém está com dificuldade mais de entrar? Agora não tem mais ninguém, eu já liberei para todo mundo. Peraí, deixa eu só escrever aqui. Bom, pessoal, vocês estão aí com a nossa aula 7ª aberta?
Deixa eu só ver aqui, o pessoal mandou. Isso, a Sueli colocou aqui, né, essa engenharia reversa. Às vezes você encontra nos sites que são pagos e você pega as palavras-chave ali daquele jogado e joga, ou vê ali, por exemplo, TJSP. Aí você vai lá no TJSP, entra lá com o número do processo e encontra ele lá também. Então, assim, existem inúmeras formas de driblar. Mas ainda assim, se você não quiser, como a gente não está aqui colhendo a jurisprudência para utilizar no processo judicial, é só para atender o trabalho, vocês podiam dar o print também da tela e colocar no trabalho, tá? Agora, o trabalho também, gente, não é só pegar um monte de jurisprudência e jogar num documento de Word, você tem que fazer uma análise. Fala, olha, as jurisprudências encontradas. Desculpa. As jurisprudências encontradas. Aí você apresenta um rol ali de jurisprudência e depois faz uma análise. Fala, olha, conforme a análise aqui de jurisprudência, entendemos que o valor de indenização varia de, sei lá, 3 mil a 6 mil reais, dependendo, ou assim, o critério é a ingestão ou não do alimento contaminado. Se o alimento não for ingerido, não gera indenização, tá? Então, é esse critério que vocês, é isso que vocês teriam que pesquisar aí nesse trabalho, nessa jurisprudência, tá? Essa seria a nossa, esse era o certame aí do trabalho, tá bom? Bom, vamos dando seguimento na nossa aula. Então, todo mundo aí com a aula 7, a aula 7, né, aberta aí? Beleza, então, nós vimos dos elementos da responsabilidade civil, nós vimos primeiro ali a conduta humana, depois nós vimos o dano, e aí quando a gente viu o dano, a gente tratou também do dano moral, né? A gente se aprofundou ali sobre o dano moral. E agora nós iremos ver o último elemento da responsabilidade civil, que é o nexo de causalidade. Lembra, esses elementos aqui a gente já viu lá no início do curso, né? Eu tratei desses elementos numa aula só, assim, de maneira superficial, só para que vocês entendessem de maneira superficial, até para não depois ficar dúvida, para não ficar aquela dificuldade de entender outros elementos, os elementos em si, mas aí nós partimos para cada um desses elementos, um estudo detalhado de cada um deles, tá? Encerrado aqui os elementos, nós iremos entrar numa parte mais casuística da responsabilidade civil, que eu acho até um pouco mais assim, não que essa aqui não seja importante, ela é muito importante, mas a casuística ela acaba sendo um pouco mais interessante porque a gente vai tratar de caso a caso. A gente vai falar, olha, a responsabilidade civil dos pais pelos filhos, do tutor pelo seu tutorado, pelo incapaz, do curador pelo incapaz, responsabilidade civil do empregador, que eu já falei também assim meio en passant, né, em algumas aulas atrás, mas que nós iremos ver aí superado esse último elemento da responsabilidade civil, que é o nexo de causalidade, nós iremos passar nesses estudando, dando uma abordagem mais casuística à matéria responsabilidade civil, tá? Pois bem, então agora nós iremos ver aí o último elemento, que é o nexo de causalidade. Não vamos conseguir ver ele todo, ele vai ficar parte na aula de hoje, depois parte na próxima aula, mas aí a partir dali a gente já vai entrar nessa parte final do curso, que é esses elementos mais casuísticos da responsabilidade civil, tá bom? Então nós vemos ali uma definição trazida pelo professor Serta Lopes, que eu vou ler junto com vocês, sobre o nexo de causalidade. Ele fala o seguinte: uma das condições essenciais à responsabilidade civil é a presença de um nexo causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido. É uma noção aparentemente fácil e limpa de dificuldades, mas se trata de mera aparência, porquanto a noção de causa é uma noção
que se reveste de um aspecto profundamente filosófico, além das dificuldades de ordem prática, quando os elementos causais, os fatos de produção de um prejuízo, se multiplicam no tempo e no espaço. O que ele está falando aqui? Que parece fácil a gente falar, né? O nexo de causalidade, quando eu falo, poxa, o ato ilícito, quer dizer, eu cometi algo que seja irregular. Ato ilícito não precisa ser necessariamente um crime, tá? Mas eu atuei ali de alguma maneira e esse fato, ele surge e ele repercute na esfera jurídica, causando um prejuízo a alguém, né? Então, se eu, por exemplo, um exemplo que eu já utilizei em outras vezes aqui com vocês, mas fica mais fácil da gente entender. Se eu dirigir um veículo em alta velocidade e causo um acidente, e nesse acidente eu mato alguém que estava ali dentro do carro, de um outro carro, ou mesmo causo ali o prejuízo e eu tenho a responsabilidade agora de indenizar pelo dano causado no carro de uma outra pessoa. Há um nexo causal de eu estar dirigindo em alta velocidade, bater meu carro e o carro do cara está amassado, né? Quer dizer, o fato de eu estar dirigindo, ou mesmo se eu estiver dirigindo de maneira imprudente e bater no carro de uma outra pessoa, há um nexo causal do carro do cara ter se amassado e do ato de eu estar dirigindo. Há um nexo de causalidade ali, certo? Bastante simples. É óbvio que sim, né? O carro dele só amassou por quê? Porque eu bati nele. Pronto, houve um nexo de causalidade aí. O problema é que se a gente for estendendo esse nexo de causalidade, a gente pode começar a entrar em umas situações meio estranhas, né? Então, é aquela coisa, né? Se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido isso, não teria acontecido. Então, se eu começar a falar, por exemplo, que se eu não tivesse comprado o carro, se quem produziu o carro tivesse produzido o carro, eu não teria aquele carro e aí eu não teria batido. Ou se se eu não tivesse a carteira de motorista, eu não poderia dirigir o carro, logo não teria batido o carro. Ou se aquele semáforo onde o carro que eu bati estivesse parado, se aquele semáforo não estivesse ali, ele não teria parado o carro, eu não teria batido no carro dele. Quer dizer, vai criando algumas coisas que um tiro, né? Aquela pessoa matou a outra com com um tiro de um revólver. Né? Se aquela empresa de armas não tivesse produzido aquela arma, eu não teria a arma e não teria causado a morte. Então aí se você vai regredindo, né, né, nessas situações, você entra num ciclo ali infinito, né? Se eu não tivesse nascido, também não teria acontecido isso. Então, se os meus pais não tivessem se conhecido, se não sei o que, assim, né? Então, aí você vai até o momento em que, se o ser humano não tivesse descido se o primeiro humanoide lá não tivesse descido da árvore, se um peixe lá não tivesse saído do mar, e assim por diante, né? Então, você vai multiplicando ad infinito as situações que levaram você até cometer aquele ato, né? Por isso que ele fala tem que ter um elemento filosófico aqui, né? Quer dizer, todos os elementos se somam ali, todos os fatos que aconteceram no universo se somam para que você fizesse aquilo. Se qualquer elemento lá atrás do universo não tivesse ocorrido, você não teria, talvez você não teria nascido, talvez você não tivesse ali naquela situação, talvez, né? Então, por isso entra numa situação meio maluca. Parece fácil quando a gente pensa de maneira simplória, mas quando a gente se aprofunda no assunto, quando a gente pensa um pouco mais, a gente entra num espiral aí infinita de possibilidades. E aí, para tentar solucionar esse aspecto, são adotadas algumas teorias, tá? E é isso que vai ser o foco da nossa aula de hoje. Nós iremos ver aí as teorias que tentam explicar aí o nexo de causalidade. Aproveitando aqui o ensejo, e na próxima teoria justamente a gente vai tratar de uma teoria que é mais adotada no direito penal, tá? Então, o nexo de causalidade ele não é um elemento aí essencial da responsabilidade civil, do direito civil. Ele também é presente no direito penal. Né? Vocês
não sei o quanto vocês já estudaram no direito penal, mas certamente vocês vão chegar em algum momento que o professor de direito penal vai falar do nexo de causalidade. Né? Quer dizer, aquele crime foi cometido, né? Se a gente pensa numa situação de crime, como eu estava falando aqui de um tiro, né? Aquele indivíduo ali, eu dei um tiro, mas a pessoa tomou, dei um tiro e uma pessoa foi baleada. Mas foi da minha arma que saiu o tiro? Não, não foi. Então não tem ali um nexo de causalidade, né? Agora saiu da minha arma o tiro acertou a pessoa veio a falecer ou veio a se ferir pelo tiro que eu disparei da minha arma, aí já tem um nexo de causalidade. É bastante óbvio isso, né? Então, a primeira teoria aí que vem tratar, vem tentar explicar o nexo de causalidade é a teoria da equivalência das condições, é a condition sine qua non. Já ouviram falar, né? Sine qua non quer dizer, é aquela que é inquestionável, né? E essa daqui é aquela que é adotada tipicamente no direito penal. Tá? Por isso que eu fiz esse gancho aí do direito penal. Ou seja, essa teoria ela fala que todos os fatores causais se equivalem caso tenham relação com o resultado. E o Caio Mário traz aqui e só uma coisa também, gente. Obviamente o professor de direito penal vai explicar com muito mais propriedade a aplicação dessa teoria na sistemática penal, tá? Não sou um professor de direito penal. Tenho noções, obviamente, fiz algumas coisas profissionais na área, mas não tenho a expertise que tem certamente o professor lá da área penal. Então, faço aqui essa ressalva, porque né, se vamos chegar depois, eu adoro quando o aluno fala assim, o professor de direito civil falou isso aqui do direito penal. E o professor fala, peraí, não é bem assim. Então, faço essas ressalvas aqui. Aqui é uma ótica cível, tá, sobre essa teoria que é entendida aí por parte dos juristas sendo aquela que mais se adequa à adotada pelo Código Penal, tá? Então, cuidado aí quando o professor de Direito Civil está falando de Direito Penal, tá? Então, Caio Mário, que é civilista, como vocês bem sabem, vem falar sobre essa teoria o seguinte. Em sua essência, sustenta que, em havendo culpa, todas as condições de um dano são equivalentes, isto é, todos os elementos que, de uma certa maneira, ocorreram para a sua realização, consideram-se como causas, sem a necessidade de determinar no encadeamento dos fatos que antecedem o evento danoso, qual deles pode ser apontado como sendo o que de modo imediato provocou a efetivação do prejuízo. Tá? Então vocês observam aqui que é algo amplo, né? Ela se fala aí de aspecto amplo, considerando todo o antecedente que já haja participado de cadeia de fatos que desembocam naquele dano. Tá? E aí a gente vê que ela é adotada no Código Penal e a interpretação do artigo 13 do Código Penal. Então, vai ser umas poucas vezes que eu vou colocar artigos do Código Penal aqui para vocês na nossa aula, naturalmente. E o artigo 13 do Código Penal fala que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se a causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, quando ele fala sem a qual o resultado não teria ocorrido, ele está colocando qualquer situação. Veja só, eu vou forçar a barra aqui, tá? O Código Penal ele vai limitar dentro do dolo, da causa, tal. Mas vocês concordam aqui que se a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido? Então, um assassino matou lá um cara e se a mãe dele não tivesse tido ele, teria acontecido o assassinato? Não, porque ele não teria nem sequer nascido. Então a mãe dele é responsável? Ela é um dos vínculos aí, né, do nexo causal. Se o avô dele não tivesse tido o pai ou a mãe dele, também teria. Então, quer dizer, entra, por isso que eu falei brincando aqui, que entra numa sequência infinita.
né? Então, se o ônibus não tivesse levado ele até o local onde ele cometeu o assassinato, se ele não tivesse se o supermercado onde ele comprou a faca não tivesse vendido a faca para ele, ou se a loja onde ele comprou a arma não tivesse vendido a arma para ele, quer dizer, vai se repercutindo de maneira infinita, né? Então, sem qual o resultado não teria ocorrido? Poxa, várias coisas poderiam ter ocorrido para que o resultado não tivesse ocorrido. Então, a gente entra em algo praticamente impossível, né? Depois, o Código Penal tem a teoria, né? Penalista tem meios de lidar com essa situação. Mas se a gente for levar a ferro e fogo o conteúdo da teoria, a gente entra nessa maluquice aí, tá? Aí eu coloquei aqui o que a doutrina até traz, um exemplo igualzinho da doutrina aqui do professor Stolze, que ele fala o seguinte: arremesso de uma garrafa, por exemplo, que causa a morte. E aí é o resultado. O resultado é a morte, e o arremesso de garrafa é aquela causa, é o que causou. Então a gente tem um nexo ali, né? O arremesso causou a morte, logo nós temos ali o resultado indenizável, né? O resultado que gera uma indenização, que gera uma punição, se a gente estiver pensando ali no Código Penal, tá? Por sinal, essa é a diferença majoritária no que tange o cometimento de um ato ilícito ou de um tipo penal, né? Um deles vai ter uma punição do Estado, seja por meio de prisão ou detenção, o que quer que seja, ou meio alternativo também, como por exemplo pagamento de cestas básicas e tal. E no direito civil a gente tem a indenização em dinheiro, tá? O ressarcimento será em dinheiro ou uma obrigação de fazer, de restabelecer o status quo anterior. E no direito penal a punição é tipicamente a cessação da liberdade ali do indivíduo, ou seja, ser preso. O inconveniente aí dessa. Eu vou trazer todas as teorias, vou também trazer uma ressalva sobre o inconveniente que tange ela. A inconveniência dessa teoria está na desmesurada ampliação em infinita espiral de causas no dever de reparar imputado a um sem números de agentes, um infinito número de agentes. Afirmou-se com fina ironia que a fórmula tenderia a tornar cada homem responsável por todos os males que atingem a humanidade. Porque se você for retomar lá, tudo que você faz é culpa de causa algum tipo de mal, né? Se você é motorista de Uber, levou uma pessoa para lá que acabou depois bebendo demais e dirigindo e batendo carro e não sei o que. Quer dizer, é infinitas situações e aí todo mundo ficaria responsável por tudo, né? Para não entrar nesse loop infinito, ele se limita, e o direito penal vai fazer isso, né? Ele vai se limitar à responsabilidade na análise do dolo ou da culpa. Então eles vão pegar e falar, pera, tem o dolo ou a culpa, que é aqui que a gente vai limitar, né? Então, houve a intenção? Não houve. Houve negligência? Não houve. Tá? Então, não, é óbvio que não é tão bizarro isso quando a gente vai no Código Penal, senão todo mundo estaria preso aqui, porque de alguma maneira ou de outra a gente conseguiria ser responsabilizado por alguma situação criminosa que tenha ocorrido, sei lá, com uma pessoa ali que você conheceu anyway. Então, o direito penal ele vai limitar esse nexo de causalidade olhando para os aspectos de culpa e dolo. Quer dizer, teve a intenção de fazer isso? Não teve, tudo bem. Teve imprudência, teve imperícia na hora de cometer isso? Teve. Aí, ou não teve, aí você vai limitar, obviamente. Então, a mãe do indivíduo lá, que deu luz a ele cometeu um assassinato, ela teve imprudência, teve imperícia na sua atuação como mãe, ou ela tem dolo, ela teve aquele filho com a intenção dele matar aquele cara? Certamente não. Então, aí a gente vai afastar, né, vai limitar dentro desses aspectos de culpa e dolo, tá? A Patrícia perguntou, para haver nexo de causalidade tem que partir da própria pessoa? Como assim, Patrícia, partir da própria pessoa?
Não entendi o que você quis dizer. O ato deve ser cometido. Sim, tem que ser. Aí não é nem questão de nexo de causalidade, né? É questão de pessoalidade. Né? Você vai ser responsável por um ato que você cometeu. Tá? É aquilo que a gente já viu no quando a gente falou da conduta humana. Tá? Então vamos lembrar ali dos primeiros elementos da responsabilidade civil. Conduta humana. Lembra disso? Então a conduta humana é óbvio que tem que ser ali uma conduta humana da parte de quem cometeu. Tá? Mas sim, né, na verdade não o nexo de causalidade tem que partir, mas a própria responsabilidade civil vai ter o elemento de conduta humana. Então, lembra, nós vimos conduta humana, depois o dano, e agora nós estamos vendo o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é o que vai ligar essa conduta humana ao efetivo dano. Né? Essa conexão que leva, que liga uma. Porque a mera conduta humana por si não gera uma indenização. Que nem eu estou aqui, levanto daqui e vou para a cozinha. Isso é uma conduta humana, certo? Eu levantei de lugar e fui para um outro lugar. Isso gera algum dano? Se não gerou dano, não há nem necessidade de ficar fazendo análise no nexo de causalidade. Agora, se nessa ida até lá eu chego na cozinha e derrubo um vaso da minha janela, e esse vaso cai na cabeça de alguém lá embaixo, no prédio. Aí a gente já tem todo um elemento. Por quê? Porque esse vaso causou um dano, teve uma conduta humana, que fui eu deixar aquele vaso derrubar, aquele vaso cai na cabeça de alguém e gera um dano, e há um nexo. Não há? Quer dizer, a pessoa só recebeu a pancada na cabeça daquele vaso porque eu deixei ele cair. Entendeu? E agora a gente está estudando justamente esse elemento de nexo de causalidade. E como a gente viu, aparentemente parece fácil. Falar, é óbvio, né? Só precisa conectar um ponto ao outro. Só que a gente está vendo aqui que há algumas teorias, tá? E essa teoria que nós estamos vendo agora, que é a teoria da equivalência das condições, ela é aquela adotada no Código Penal e ela é bastante ampla. Ela vai falar, olha, qualquer elemento que tenha levado aquele dano deve ser considerado. E uma brincadeira que alguns doutrinadores fazem, os juristas fazem uma provocação falando, ora, se a gente for levar qualquer elemento que levou ali, quer dizer, o fato da minha mãe ter metido, do meu pai ter ficado com a minha mãe lá há 40 anos atrás, é que isso que essa relação deu origem a mim e aí fez com que eu chegasse até aqui nesse momento e fosse à cozinha e derrubasse o vaso na cabeça da pessoa. Também a gente pode falar que a culpa é de quem produziu o vaso ou de quem produziu o prédio. Quer dizer, se todos esses elementos, se não tivesse sido feito o vaso, se não tivesse feito o prédio, se não tivesse feito a janela naquele local, se o engenheiro tivesse feito a janela um pouco mais para lá, eu não teria derrubado o vaso e assim por diante. Então, entra num looping infinito. Por isso que é essa brincadeira de que não teria limite. Agora, o que o Código Penal faz é limitar dentro do dolo e da culpa. Né? Então, é quando você fala, não, mas peraí, teve a intenção de fazer isso? Se não teve a intenção, teve imprudência, imperícia daquele indivíduo? Ah, tá, aí há um nexo. Tá? Então, o Código Penal ele tem que fazer isso, senão todo mundo aqui estaria sendo preso por algum crime, porque certamente alguém ia achar alguma coisa que alguma vez a gente fez que resultou em algum ato ilícito, em algum crime ali de alguém, tá? Então aí o Código Penal limita nesses aspectos de culpa ou dolo, tá? Mas não só a intenção, mas a imprudência também, né? Você agiu de maneira imprudente, ainda que não tivesse a intenção, mas agiu de maneira imprudente. Tá? Alguém escreveu em caixa alta, parece que está gritando. Professor, o nexo de causalidade no direito civil tem analogia no direito penal ou tem suas particularidades? Então, Tavares, é isso que eu estou explicando. A gente está vendo teorias, tá, do nexo de causalidade. A primeira que nós vimos é a teoria da equivalência das condições. É essa que é ampla, que a gente fala que tudo enquadra ali como um aspecto que qualquer elemento que resultou ali naquele dano, naquele fato, ele é parte do nexo de causalidade. Tá? Esse é o que o Código Penal adota. Isso não é o que o Código Civil adota.
Tá bom? Então, ó, teoria da equivalência das condições é o mais amplo deles, é o mais simples dele. Tudo é o que fala aqui no Código Penal. Considera-se a causa, a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, são todos esses elementos, tá? É um aspecto amplo, considerando todos os antecedentes que haja participado de cadeia de fatos que desembocam no dano, tá? Então, esse é o adotado no Código Penal. O Código Penal tem meios de lidar com essa amplitude excessiva, mas não é o que a gente adota no Código Civil, tá bom? Estou explicando aqui que essa é a primeira teoria, mas não é da seara civil, tá? Ele é a mais simples, é a mais ampla de todas, tá bom? Agora vamos para a segunda teoria, tá? Prestem atenção nisso, tá, gente? Entendam que a gente está aqui explicando teorias, tá? Então, nessa primeira teoria, a teoria da equivalência das condições, típica penal, bastante ampla, todos os fatos que contribuíram para todos os elementos, todos os fatos que contribuíram para aquele ato ilícito, para aquele crime, fazem parte ali do nexo, tá? Lembrando aí mais uma vez que o Código Penal, né, o direito penal, ele vai ter meios de lidar com essa amplitude excessiva, utilizando os limites da culpa e do dolo, tá bom? Teoria da causalidade adequada. Essa teoria vai tentar lidar com essa amplitude excessiva que traz a teoria da equivalência das condições. E aí ele fala o seguinte, que toda e qualquer condição que haja contribuído para a efetivação do resultado, que não dá para lidar com toda e qualquer condição que haja contribuído para a efetivação do resultado, como era a teoria da equivalência das condições. Mas sim segundo um juízo de probabilidade. Então, apenas o antecedente abstratamente idôneo à produção do efeito danoso, ou como o professor Cavalieri fala, causa para ela é o antecedente. Não é só necessário, mas também adequado à produção do resultado. Logo, nem todas as condições serão causa, mas apenas aquelas que for mais apropriado para produzir o evento. E aí fica mais fácil da gente entender quando a gente vai dar uma olhada nos exemplos. Tá? Então, um exemplo aí típico trazido pela doutrina. Se alguém retém ilicitamente uma pessoa que se apressava para tomar certo avião. Então, a pessoa passou, eu falei, não, o senhor vem cá. Eu nem sou policial, não sou nada, mas seguro o cara lá. Seguro ele, amarro, prendo ele. Tudo faz, prendi o cara. E teve a final de pegar um outro. Então aí eu segurei o cara tal, ele perdeu o avião e aí ele pegou um outro voo. E aí nesse outro voo que ele pegou, o avião cai. E provocou a morte dos passageiros. Então ele cai e o cara morreu. Enquanto o primeiro chegou sem incidente. Quer dizer, se eu não tivesse segurado o cara ali, ele teria chego vivo. Mas como eu segurei ele, ele se atrasou e pegou o segundo voo. E aí o segundo voo caiu e ele morreu. Não se poderá considerar, assim, há um nexo, certo? Quer dizer, se a gente for pensar na teoria anterior que nós vimos aqui, né, a teoria da equivalência da condição, vocês concordam que, quer dizer, foi graças ao meu ato de segurar ele, de amarrar ele ali, de fazer ele perder um voo, para depois ele pegar o segundo voo e o segundo voo cair. Quer dizer, a minha ação ali gerou a morte dele. Porque se eu não tivesse prendido ele, ele teria pego o primeiro voo e não teria morrido. Só que nesse caso, né, não se poderá considerar a retenção ilícita do indivíduo como causa jurídica do dano ocorrido, porque em abstrato não era adequada a produzir tal efeito, embora se possa observar que este, nas condições que se verificou, não se teria dado se não fora o ilícito. A ideia fundamental da doutrina é, portanto, a de que só há uma relação de causalidade adequada entre o fato e o dano
quando o ato ilícito praticado pelo agente, veja só, aqui é o mais importante, quando o ato ilícito praticado pelo agente seja de molde a provocar o dano sofrido pela vítima, seguindo o curso normal das coisas e experiências comuns da vida. Tá? Então, pessoal, ele foi especificamente aquela retenção que causou a morte dele? Quer dizer, não, foi uma fatalidade daquele avião ter caído. Em circunstâncias normais, os aviões não caem. Então, quando eu retive e ele perdeu aquele voo, não havia nem sequer do meu conhecimento, quando eu retive aquele indivíduo e fiz com que ele perdesse o voo e pegasse o voo posterior e aí tivesse morrido porque o voo posterior caiu, mas assim, não é de se esperar que um avião caia, né? Os aviões caem pouco, né? Apesar da gente às vezes ter medo de voar, tal, quem já voou de avião, eu também não gosto muito de voar de avião, tá? Tenho um pouco de medo, né? Acho que é instintivo a gente ter um pouco essa agonia, mas tipicamente é um meio seguro, né? Então, obviamente, aquele que utiliza desse sistema não está com a expectativa de que vai cair, né? E quando houve essa retenção, quando eu segurei aquele indivíduo e ele perdeu o voo e entrou no voo que caiu, não há esses elementos que vinculem especificamente aquela situação, com que pese, se nós aplicarmos a teoria anterior, que há o nexo de causalidade, porque foi o meu ato que gerou a perda do voo e respectivamente, a entrada no voo que veio a cair, não há ali o que se esperar, né? Não há elementos que levassem a crer, a fazer com que eu viesse a crer que aquele avião fosse cair e que o outro não. Tá? Se, por exemplo, aí sim, né, se eu soubesse que aquele avião ia cair, eu faço a retenção do indivíduo para que ele atrase, pegue o outro voo, e aí eu sabia que naquele outro voo ia ter alguém com uma bomba, e aí eu faço isso de propósito, aí sim eu vou ter uma participação efetiva do nexo de causalidade. Tá? Eu vou ser responsável, a responsabilidade vai cair sobre mim. Agora, enquanto eu não sabia, né, eu só retive ele ali porque quis fazer uma brincadeira, ou porque ele estava me devendo dinheiro, eu retive ele ali, e ele acabou perdendo o voo, o que quer que seja. Né? Fiz aquela retenção, ainda que irregular dele. E o voo acabou caindo, o voo que ele perdeu não caiu, mas o voo que ele pegou posteriormente caiu, justamente por causa do meu ato, não se aplicaria aí o nexo de causalidade entre os fatos, porque ele não porque não se vê ali um conhecimento, né? Não havia uma perspectiva, uma expectativa dos atos normais ali de que aquele avião fosse cair, tá? Foi uma fatalidade que fugia do conhecimento, do meu conhecimento quando eu retive ele ali e gerei o atraso por parte da vítima lá e assim por diante. Tá? Outro exemplo aqui, pessoal, é o caso lá de um disparo intencional ou não de arma de fogo que gera uma morte ou ferimento. A compra da arma e a sua fabricação não seriam causas adequadas para a efetivação do evento. Quer dizer, quem produziu a arma, obviamente, não teve, com que pese a produção da arma ser um elemento, se a gente for pensar, se a pessoa não tivesse, se ninguém produzisse arma, não teria disparo de arma de fogo, ninguém morreria de arma de fogo se ninguém produzisse arma de fogo, certo? Todas as armas de fogo fossem destruídas e nenhuma arma de fogo fosse mais produzida. Nós não teríamos mais morte por arma de fogo, certo? E aí, quem produz, portanto, arma de fogo gera as mortes. A empresa não teve responsabilidade, não há um nexo de causalidade dentro dessa teoria, porque não há uma previsão específica de que quando ele produziu aquela arma, que ele seria dado para aquela pessoa, para que ela cometesse um assassinato. A gente poderia relativizar uma situação dessa, por exemplo, se eu produzo uma arma, entrego a um assassino para que ele mate um desafeto meu. Então eu faço uma arma, falo, ó, tá aqui essa arma de fogo, eu fiz ela, entrego para você que mate esse cara aqui que eu não gosto. Aí sim, há um nexo. Agora, quando a empresa produz aquela arma, ela não faz com a intenção de que alguém pegue e mate alguém. Tá? Apesar que arma de fogo
A não ser que você use para caçar, vamos lá, né? Para que mais você vai usar? Né? Para se proteger, né, professor? Nota-se, então, que para se considerar uma causa adequada, essa deverá abstratamente, e segundo uma apreciação probabilística, ser apta à efetivação do resultado. Quer dizer, quando eu faço lá o sujeito perder o voo, naquele exemplo anterior que nós tratamos, como eu disse para vocês, probabilisticamente falando, a gente sabe que a chance dele morrer no voo é muito pequena, é muito remota, e que, portanto, não quando eu impeço dele pegar um voo para pegar outro, quer dizer, não havia nem chance ali de que uma chance seria maior de que ele morrer naquele voo ou em outro voo, tá? Porque as chances também são as mesmas de cair um avião, cair outro, né? Então não houve ali não houve ali uma causa adequada, tá? Esses elementos abstratos de probabilidade que levassem eu a crer que aquela morte, aquele acidente ocorreu por minha culpa, tá? Por um nexo de causalidade do meu ato, tá? E aí, por fim, tratar aqui de um outro exemplo, quer dizer, por fim não, porque a gente ainda vai falar do inconveniente dessa teoria, tá? Um sujeito A, deu uma pancada ligeira, tá? De leve, assim, um tapa, um soco, sei lá, uma coisa assim, no crânio de B, no qual seria insuficiente para causar menor ferimento. Então não foi um soco, não esmurrou, ele deu tipo um tapão assim na cabeça do cara. Que qualquer pessoa que tomasse um tapão desse não ia acontecer absolutamente nada, ia tomar o tapa e ia continuar normal, tá? No qual seria insuficiente, portanto, para causar um menor ferimento no indivíduo normalmente constituído, mas que causou a B. Afinal, B tinha uma fraqueza particular nos ossos do crânio, uma fratura de que resultou a sua morte. Então, o A deu um tapinha na cabeça do B, só que o B tinha um problema na cabeça, e esse tapa, ainda que bem leve, qualquer um aqui daria um tapa na cabeça do outro, assim, de brincadeira, tal, sem maiores intenções, só que esse tapa acaba matando o B, porque o B tinha uma fragilidade ali no seu crânio, tá? E isso acaba lá trazendo uma fratura ali no crânio dele e ele vem a morrer, tá? O prejuízo deu-se apenas de o fato ilícito praticado por ar não ser causa adequada a produzir aquele dano no homem adulto. Segundo a teoria da equivalência das condições, a pancada é uma condição sine qua non, aquela que a gente viu anteriormente, do prejuízo causado, pela qual o seu autor terá de responder. Pela teoria sine qua non, né, pela teoria da equivalência das condições, tanto faz, você deu tapa ali, azar o teu. Foi um tapinha de leve na cabeça do cara e ele morreu, você vai responder. Tá? Há um nexo de causalidade ali, ponto. Porque foi a pancada que causou ali a morte daquele indivíduo. Tá? Agora, na nossa teoria aqui, não haveria responsabilidade em face da nossa teoria, da teoria da causalidade, porque se espera desse resultado, o resultado aí que gera a morte dele, quer dizer, não há nexo, por quê? Porque em qualquer outra circunstância, esse tapa, em qualquer outra pessoa, esse tapa não teria causado a morte. Tá? Então não havia a probabilidade que esse tapa causasse a morte daquele indivíduo. Né? A gente está falando de um indivíduo adulto, ambos indivíduos adultos, e um deu um tapa na cabeça do outro, e isso gerou a morte nele. Quer dizer, nunca, nem eu, nem vocês aqui, imaginaríamos que um tapa na cabeça de alguém geraria a morte dela, certo? Então, quer dizer, as probabilidades de que esse tapa causasse a morte em qualquer outra pessoa, eu posso vir pegar lá a sala inteira de vocês e dar um tapa na cabeça de todo mundo aí. Eu vou matar alguém? Certamente não. Né? Então, quer dizer, aqui foi uma situação muito excepcional em que esse indivíduo aí B tinha uma fragilidade ali no crânio dele e aí gerou a sua respectiva morte. Por isso que na nossa teoria, a teoria da causalidade adequada, esses elementos de probabilidade são levados em consideração e aí se afasta o nexo de causalidade num caso como esse. Então,
para essa teoria, essa situação específica que eu narrei para vocês, tá? De um tapa na cabeça, ou no caso ali do avião, né? Que eu retenho o cara pega o avião e cai. Nenhuma dessas daí vai se entender que houve um nexo de causalidade entre a minha ação, entre a minha conduta e a morte desses indivíduos, seja esse cara com a cabeça aí frágil, com o crânio frágil, seja o indivíduo lá que caiu de avião. E nenhum desses daí vai se entender que houve um nexo. Por quê? Porque esses elementos que eu fiz, tanto tapinha quanto reter o cara e evitar que ele pegasse o avião, esses fatos eu não haveria como imaginar de que o avião ia cair, ou de que aquela pessoa tinha um problema na cabeça. A história muda um pouco, por exemplo, se, como eu falei, nesse caso do tapa na cabeça, se eu soubesse que aquele indivíduo tinha uma fragilidade na cabeça, mesmo assim eu dei o tapa nele. Então ele sabia, ele falava para todo mundo. Ele era meu amigo, ele falava para todo mundo que ele tinha um problema na cabeça, que se ele tomasse uma pancada na cabeça ele poderia morrer. E aí eu fico lá, sei disso, brigo com ele, dou um tapa na cabeça dele. Aí é um elemento que muda, tá? Mas em outra circunstância eu não sei desse elemento e faço isso, quer dizer, não vai haver um nexo de causalidade entre esse tapa que eu dei e a morte dele, porque as probabilidades de que um indivíduo tenha uma deficiência no crânio que gere a morte com um mero tapa na cabeça é muito remota. Assim como é muito remota que um avião caia, como aquele exemplo lá que eu faço, o cara perdeu o voo, ele pega o outro que cai. Tá? Então esses elementos probabilísticos vão ser levados em consideração na hora da análise desse nexo de causalidade. Tá? Esse que é a teoria da causalidade adequada. Tá? Então, nós vimos aí, se eu tiver que perguntar para vocês, qual é a diferença da teoria da equivalência das condições. Qualquer circunstância que tenha gerado o caso, o dano, no caso da teoria da equivalência das condições, é considerado. No caso da teoria da causalidade adequada, apenas aqueles que haviam uma chance probabilística. Então, óbvio, quando eu aponto uma arma na cabeça de uma pessoa, dou um tiro, e a pessoa morre, é óbvio que quando eu fiz isso, eu imaginei que a pessoa fosse morrer. Quando eu aponto uma arma na pessoa, fala, mas eu não imaginei que ele fosse morrer. Eu dei um tiro na cabeça dele, mas eu não imaginei que ele fosse morrer. Não dá pra gente falar isso. Tá? Agora, essas circunstâncias aqui, esses elementos trazidos, esses exemplos trazidos, conseguem ajudar a gente a entender um pouco melhor. Então, aquela situação excepcional, bati em alguém que tinha uma fragilidade na cabeça e ela veio a morrer. Aí não havia como imaginar que aquele indivíduo tinha aquela deficiência, tá? Deixa eu só ver aqui as perguntas. Bom dia. No caso do nexo de causalidade adequada, que é essa que nós estamos vendo agora, seria a ligação com a conduta do indivíduo e não os fatos antecedentes, mas sim o resultado causado? Isso aí. Bom, vou tentar responder aqui a tua pergunta. No caso de nexo de causalidade, seria a ligação com a conduta do indivíduo e não os fatos antecedentes? Não, veja, a conduta. Mais uma vez, pessoal, a conduta. A conduta humana ela é um outro elemento da responsabilidade civil. Então, primeiro, a conduta humana. Tá? É um ato humano. Então, sempre vai vir uma conduta humana. Então, mais uma vez, vocês falaram desse negócio da conduta humana. Tem que ter conduta humana, tem que ter dano e tem que ter o nexo. Tá? Então, conduta humana sempre. Então, se vem uma tempestade, uma árvore caiu na tua casa, ou vem uma tempestade, lá voou uma pedra na tua casa e te matou, não tem conduta humana aí. Tá? Então, o elemento é a conduta humana. Então, um dos elementos é a conduta humana. Depois é o dano. Se essa pedra aí voou por cima da sua casa e caiu lá na rua, não teve dano. Então, ela tem que ter causado um dano, né? Tem que ter uma conduta humana. Então, tem que ter alguém arremessado a pedra, tem que ter batido na tua casa, quebrado a tua casa. E o outro elemento é o nexo de causalidade. Tem que ter essa conduta humana, o dano tem que ser causado por uma conduta humana e tem que ter lógica, tem que ter uma relação entre essa conduta e o dano. Se não tiver essa relação que ligue esses dois, a gente não fala de responsabilidade civil.
Tá? Por isso que a gente fala desses elementos de responsabilidade civil. Então, conduta humana, o dano, e tem que essa responsabilidade, tem que ser essa conduta humana, tem que ser a que gerou o dano. Tá? É isso. Isso que a gente está falando agora. Eu acho que essa pergunta é que vocês não estão entendendo esse conceito. Porque não faz sentido. Vocês ficam pegando aí essas questões de conduta humana é o que eu. Não, né? Então, os elementos de conduta humana que vão caracterizar o dano, vão levar a um dano, e a gente tem essa conexão entre a conduta e o dano, que a gente fala aí de nexo de causalidade. Nós vimos aí na primeira teoria que qualquer relação entre um e outro gera, e agora que é a teoria sine qua non, né, a teoria mais ampla, a teoria da equivalência das condições, e agora nós estamos vendo a teoria da causalidade adequada, que ela já faz uma limitação, ela vai falar que tem que fazer uma análise probabilística, né? Tem que ver se havia uma probabilidade específica, se havia uma chance de acontecer aquele ato. Se fosse uma coisa muito surreal que aconteceu, uma coisa fora da perspectiva, uma coisa fora da expectativa, aí a gente afasta o nexo de causalidade nessas situações, tá? Professor, Peraí, deixa eu só ver mais algumas perguntas aqui. Bom dia, professor. Se fosse numa criança, sim, pois é moleira. Então, aqui o Arilson perguntou, né? No exemplo do tapa na cabeça. Claro, se você faz, por exemplo, dá um tapa na cabeça num bebê recém-nascido, num bebezinho que ainda está com a moleira, que ainda não tem o crânio não está fechado. Então, claro, um indivíduo que dá um tapa na cabeça de uma criança com violência, né? Ainda que não, aí há uma chance, né? Ele está agindo de uma maneira ali que se espera que a pessoa saiba que não pode bater numa criança pequena e que isso resulta ali na morte da criança porque ela já tem a cabeça de um bebê, ela já é mais frágil, né? Então, e se espera que todo mundo saiba disso. Então, aí o indivíduo que faz isso, e outra, qual que é a chance probabilística que uma criança tenha moleira? É de praticamente 100%. Né? Todas as crianças têm essa característica. Então, quando o indivíduo vai lá e dá um tapa num bebezinho, ele está fazendo isso, não há uma chance probabilística de que foi só esse tapa nesse bebê que gerou a morte do bebê. Não, se ele tivesse dado esse tapão na cabeça desse bebê ou de qualquer outro bebê dessa idade, ele teria causado a morte. Então aí sim há o nexo daquela conduta dele com o dano, que é a morte. Então, a conduta dele, o tapa, o dano, a morte, e há o nexo, nessa teoria, há o nexo porque qualquer tapa que ele tivesse dado em qualquer outra criança teria gerado a morte. Tá? Nos outros exemplos aqui, do avião, se eu retenho pessoas no aeroporto e elas deixam de pegar o voo e pegam outras, certamente, a maior parte delas, a maior parte esmagadora delas, né, eu posso ficar ali anos fazendo isso e nunca vou gerar a morte de alguém. Né? Posso, inclusive, até salvar outras, né? Impeço da pessoa aí, cai o avião, mas assim, os aviões caem tão pouco que a chance de eu reter alguém e a pessoa perder o voo e entrar num voo que cai é muito remota. Muito mesmo. Por isso que a gente afasta aí. Por isso que nessa teoria se afasta a responsabilidade, tá? Então, o que vai caracterizar é esses elementos aí de probabilidade. Tá? No caso lá também tapa na cabeça. Eu posso dar tapa na cabeça de todo mundo aí da faculdade inteira. Certamente não vai acontecer nada. Quer dizer, o pessoal acho que vai ficar irritado, mas não vou matar ninguém. A chance de eu dar um tapa e matar alguém, né, como aconteceu no exemplo ali, é muito remota. É uma pessoa que tem essa deficiência muito remota. Deixa eu só continuar aqui nas perguntas e eu já vou abrir para o pessoal. Então, questão ali né, o exemplo aí que o colega trouxe do bebê que tem moleira é um bom exemplo. Quer dizer, nesse caso, a gente não afastaria o nexo de causalidade, porque todo bebezinho tem moleira e não pode levar um tapão na cabeça. Professor, nexo de causalidade é para discernir se será avaliado a ação do agente na esfera civil para a penal. Exemplo, diferença com a norma. Discernir se será avaliado a ação do agente.
Olha, a questão que eu estou falando do civil e do penal, os dois tratam do nexo de causalidade, tá? No direito penal se aplica uma teoria e no direito civil, a gente vai ver aqui que se aplica um conjunto, tá? Vai ser até parte da atividade de vocês, aplica um conjunto de outras. Então, quando a gente fala da teoria da equivalência das condições, é aquela aplicada no direito penal, é aquela ampla, tá? Aquela que todos os atos são tidos, são elementos que geram um nexo de causalidade. Na teoria da causalidade adequada, não. A gente tem essa análise probabilística. Eu já vou falar para vocês com uma outra teoria ainda, tá? Qual teoria do nexo de causalidade rege o direito penal? Já acabei de responder. Bom dia, professor. No caso de um policial, deu uma cacetada no capacete de um rapaz que passava de moto e este... eu lembro desse caso. E ele perdeu o controle da motocicleta, bateu a cabeça na guia e veio a óbito. A ação policial tem relação, tem a ver com o nexo de causalidade. E aí eu aproveito aqui o gancho que o colega trouxe, que o problema especificamente dessa teoria é porque ela recai em aspectos subjetivos de análise do julgador. Tá? Olha, o inconveniente que eu digo aqui sobre essa teoria, a teoria da causalidade adequada, é que ela admite um acentuado grau de discricionariedade do julgador, a quem incumbe, o julgador que é o juiz aí no caso, né, que incumbe avaliar no plano abstrato e segundo o curso normal das coisas se o fato ocorrido no caso concreto pode ser considerado realmente causa do resultado danoso. Então, a teoria anterior, nossa, teoria lá do direito penal, teoria da equivalência das condições, ela é ampla demais. Se você começa a fazer essa palhaçada e estender ela excessivamente, você fala que até a mãe, até a culpa da mãe, né, ou melhor, até a anexo de causalidade da mãe do assassino, porque ela o teve. Então você entra numa espiral aí infinita. Todos os casos que resultaram ali, quem apresentou a mãe do assassino para o pai do assassino, e aí eles ficaram juntos, e por isso nasceu o assassino que matou aquela pessoa. A gente entra num caos ali, infinitude de situações. Tá? No atual, aqui nós fazemos uma na teoria da causalidade adequada, a gente faz uma análise das probabilidades. Só que aí esse ponto é um pouco ruim, porque como essa situação trazida pelo colega, a gente entra numa situação que cabe da análise do julgador. Que nem nos outros exemplos que eu dei, é fácil. Até porque a doutrina sempre traz os exemplos mais fáceis, né? Dei um tapa na cabeça de uma pessoa adulta, um tapa leve, e isso gerou a morte dele, é óbvio que as chances de que eu batesse na cabeça, dar um tapa na cabeça de alguém e matar ela, é muito remota. Né? Então, quer dizer, a gente afasta nessas situações. Mesma situação ali do voo, né? Quando eu retenho alguém e ele perde o voo e pega outro voo e ele morre nesse outro voo, as chances são muito, muito remotas de que isso ocorra. Então, aí você afasta o nexo, tá? Diferente, por exemplo, se eu der um tapa na cabeça de um bebê. Aí a chance de eu matar ele é enorme. Então há um nexo de causalidade entre a minha conduta, né, dar o tapa, o dano, a morte da criança. Há um nexo, por quê? Porque se espera que não se possa bater, né, que todas as crianças têm uma cabecinha mais frágil. Tá? Diferente de um adulto, toda ideia que toda cabeça de um adulto aí resistiria a um tapa na cabeça. Tá? Nesses exemplos é ótimo, é fácil da gente entender. Agora entra nesses aí, como o colega falou, e aí entra no critério subjetivo. Eu lembro dessa história aí, um policial que deu um cacetete, né, num cara, o cara perdeu o equilíbrio da moto, caiu e morreu, né? No caso da teoria do direito penal, lá a teoria sine qua non, a teoria da equivalência das condições, a gente certamente falaria que houve sim nexo de causalidade entre a morte daquele indivíduo. O policial deu porrete lá na cabeça, no capacete, o cara perdeu o equilíbrio da moto, caiu e morreu. Com certeza haveria. Já na nossa teoria que nós estamos vendo agora, a teoria da causalidade adequada, nós poderíamos ali, caberia um entendimento de análise casuística, né? Quer dizer,
quando o policial deu essa pancada na cabeça dele, ele, em outras circunstâncias, se ele tivesse feito isso, resultaria na morte do indivíduo? Em quantas outras situações semelhantes àquela geraria a morte daquele indivíduo? Quer dizer, ele bateu ali, foi a batida do porrete que amassou o capacete, bateu e aí desacordou ele? Quer dizer, se outras pessoas tivessem tomado uma pancada ali também, elas não teriam desacordado e caído da moto? Ou foi assim, ele bateu na cabeça dele e aí foi umas circunstâncias muito específicas, ele ele se assustou, perdeu o controle da moto e aí ele veio a bater num poste que estava ali, ou num lugar ali específico, uma mureta que estava ali específica, numa situação muito excepcional, e aí gerou a morte dele. Então, para essa teoria, seria feita uma análise específica de cada uma dessas situações. Tá? Então, poderia se afastar, sim, se viesse a entender que aquele conjunto de circunstâncias foi uma fatalidade. Que se a gente repetisse aquela cena umas 100 vezes, jamais haveria a morte daquele indivíduo. Agora, se a gente repetisse essa cena, essa mesma situação, umas 10 vezes e em 5 delas morresse, aí a gente vai falar que é um nexo. Tá? Aí sim o policial agiu de uma maneira assumindo um risco ali e causando, portanto, a morte daquele indivíduo. Tá? Então, esses elementos vão ficar numa análise subjetiva do juiz. E esse justamente é um ponto de crítica dessa teoria. Tá? Então, é uma pergunta interessante trazida pelo colega aqui, mas que, como eu disse, vai estar sujeita a uma análise subjetiva. Teria que se ver caso a caso ali se aplicaria ou não. Tá? E agora, gente, a última teoria que eu queria tratar com vocês é a teoria da causalidade direta ou indireta. Ela acaba sendo aí uma evolução da teoria da causalidade adequada. Teoria da interrupção do nexo causal ou teoria da causalidade necessária. Vocês vão ver ela com outros nomes também, por isso que eu coloquei aqui entre aspas os outros nomes que talvez vocês encontrem nas doutrinas de vocês. Ela defende o seguinte, que a causa seria apenas o antecedente fático que, ligado por um vínculo de necessariedade ao resultado danoso, determinasse este último como uma consequência sua direta e imediata. O professor Agostinho Alvim, né, que é da família Alvim, todos eles são civilistas e processualistas, se eu não me engano, o Agostinho até já é falecido, ele traz aqui um conceito para entendermos melhor. Então, a escola que melhor explica a teoria a escola é tipo a escola filosófica, né? A escola legal, tá? Não é uma escola, isso que é com letra maiúscula. A escola que melhor explica a teoria do dano direto e imediato é a que se reporta à necessidade da causa. Efetivamente, é ela que está mais de acordo com as fontes históricas da teoria do dano, como se verá. Suposto certo dano, considera-se causa dele a que lhe é próxima ou remota, mas com relação a esta última, é mister que ela se ligue ao dano diretamente. Assim é indenizável todo dano que se filia a uma causa, ainda que remota, desde que ela lhe seja causa necessária, por não existir outra que explique o mesmo dano, que a lei é que o dano seja feito direto e imediato da execução. Tá? Então, se a gente for ver aqui com alguns exemplos, vai ficar mais fácil de ilustrar. Caio é ferido por Tício, uma lesão corporal, em uma discussão após a final do campeonato de futebol. Caio, então, é socorrido por seu amigo Pedro, que dirige velozmente para o hospital da cidade. No trajeto, o veículo capota e o Caio falece. Então, o Caio tomou lá um soco do Tício e ficou machucado, e o amigo dele, o Pedro, pegou ele, colocou ele no carro e saiu correndo rápido. O cara estava sangrando, ele ficou assustado, colocou ele no carro e pegou a estrada e foi correndo para levar ele para o hospital. Só que Pedro estava assustado, correndo demais com o carro, pelo amigo que estava ferido, pelo Tício. O Tício bateu no Caio,
e aí o carro capota e o Caio vem a morrer no acidente automobilístico, tá? No trajeto, o veículo capota e Caio falece. Ora, pela morte da vítima, apenas poderá responder Pedro, ainda que ele não tivesse a intenção, né, mas ele estava dirigindo em alta velocidade e foi ele que causou o capotamento do veículo. Se não for reconhecida alguma excludente de seu favor, quer dizer, né, se a gente não falar, olha, ele estava dirigindo ali, pegou um buraco, alguma coisa assim, mas o fato é que quem vai responder pela morte é o Pedro, a princípio. Tício, que foi o que deu a pancada na cabeça do Caio, que fez ele se machucar e ser colocado no carro e levado ali, Tício vai responder. Tício, por sua vez, não responderia pelo evento fatídico, pela morte, uma vez que seu comportamento determinou como efeito direto e imediato apenas a lesão corporal e não a morte. Então, apenas lá quando ele bateu e o cara ficou lá sangrando, o Caio ficou sangrando, mas o Caio não ia morrer. Foi Pedro que colocou ele no carro e o carro capotou. Né? Então, o evento que causou a morte dele não foi, ainda que a gente possa falar, se a gente colocasse ali a teoria ampla, a gente vai falar, não, aplica-se. Porque, pô, se não tivesse tomado a pancada, o Pedro não teria colocado ele no carro, o Pedro não teria se assustado, não teria corrido com o carro e não teria capotado. Mas não é o caso aqui da nossa teoria. Porque a gente vai falar, não, olha, os fatos diretos que levaram especificamente à morte foi o capotamento do carro. A pancada ali, tudo bem, gerou que fosse colocado no carro, mas o que efetivamente levou à morte dele foi o capotamento do carro. O Tício, portanto, vai responder até pelo ato que ele causou ali, do ferimento que ele causou no Caio. Na briga lá que eles tiveram, e quando o Tício bateu no Caio, o Tício vai responder sim por essa lesão corporal que ele causou ao Caio. Mas ele não será responsabilizado pela morte do Caio. Tá? Quem vai ser responsabilizado será o Pedro. É claro, vai ter que ver aí os elementos do capotamento, tá? Vamos esquecer isso. Mas, via de regra, quem vai responder ali é o Pedro, pela morte do Caio. Tá? Nota-se, portanto, que a interrupção do nexo causal por uma causa superveniente, ainda que relativamente independente da cadeia dos acontecimentos, no caso aí a capotagem do carro, impede que se estabeleça o elo entre o resultado e a morte e o primeiro agente, Tício, que não poderá ser responsabilizado. Nessa situação aqui, a doutrina fala do dano ricochete, nessa situação que não se aplica, tá? Que é o fato de considerar reflexo ou indireto o dano, não significa dizer que não haverá responsabilidade civil. Apenas quer-se, com isso, caracterizar aquelas espécies de danos que, tendo existência certa e determinada, atinge pessoa próxima à vítima direta. Então lembra o dano ricochete, né? É o dano, pois, que a pessoa que sofreu reflexamente. É aquele exemplo lá que nós já falamos, né? O alimentando que teve o pai morto, por exemplo. É efeito direto e imediato do ato ilícito. Tá? Então, por que se faz essa ressalva? Porque as pessoas vão falar assim, mas espera aí, eu matei esse cara aqui, ele pagava alimentos para esse indivíduo, então, só que eu não teve relação ali a pessoa ficar sem alimentos, então não se aplicaria aí a minha responsabilidade pela perda dos alimentos desse indivíduo aí, cujo pai eu matei. Né? Então, algumas teorias foram falar, a gente afasta então dando ricochete pela teoria ali da causalidade direta ou imediata. E a própria doutrina vem consertar, falar que não é bem assim. Quer dizer que aí sim se aplica, tá? Porque o dano é reflexo, tá? O dano vai gerar um outro dano. A gente não está falando aí de nexo, sim de dano, tá? Por isso que muda um pouco essa estrutura, tá? Então, a teoria da causalidade direta ou imediata, ela vai fazer uma análise o quê? Dos efeitos que efetivamente causaram, tá? Então, ele não vai tratar aquela questão probabilística, que é aquela que traz a teoria da causalidade adequada. Ele vai trazer o quê? O que é o elemento que efetivamente causou, tá? Então ele vai falar, olha, o que realmente causou a morte desse indivíduo? Vamos pegar aquele exemplo do avião. Tá? O que realmente causou a morte do avião, do indivíduo que caiu no avião? Foi eu ter retido ele? Não, não foi. Foi o quê? Foi lá o avião ter explodido no ar. Tá?
Então aí você consegue também afastar essas situações absurdas, consegue limitar um pouco mais por meio dessa, dessa teoria. Tá? A atividade aí, deixa eu só. Bom, deixa eu abrir aqui, quem tiver dúvida, não aproveitem agora para tirar dúvida. Bom, do Domingos aqui ele perguntou do policial, né? Uma boa pergunta, eu já respondi, né? Um exemplo legal, aí um exemplo que, que gera, mesmo aqui, né? Mesmo na aplicação da teoria da causalidade direta ou imediata, aí a gente vê que também fica um critério subjetivo do juiz, né? Também não é fácil de adequar essa teoria. É um caso que depende aí de um elemento, uma análise específica casuística mesmo. Professor, bom dia. O nexo de causalidade tem peso no dano moral? O nexo de causalidade é elemento essencial da responsabilidade civil. Então ele não só tem peso, como ele é elemento essencial. Se não tiver o nexo de causalidade, não teve nem dano, inclusive dano moral. Entendeu? Se a gente vai falar, houve dano moral aqui nessa situação? Não, não houve, porque sequer houve nexo de causalidade. Tá? Por exemplo, se eu comprei uma barra de chocolate para você, dei essa barra de chocolate, e aí essa barra de chocolate tinha bicho, que nem um exemplo do trabalho que eu dei para vocês. Então eu comprei uma barra de chocolate, dei de presente para vocês uma barra de chocolate que tinha bicho. Eu não sabia disso, estava lá embalado, fechadinho, dentro do prazo de validade e entreguei para vocês. Você comeu. Você pode falar que houve que houve um dano e de que foi o meu ato que gerou ali o consumo daquela barra com inseto. Você pode falar que houve um dano moral meu em relação eu causei dano moral a você porque eu dei essa barra de chocolate a você? Não, porque não há nexo de causalidade, porque não fui eu. Se a gente aplicar aqui essa teoria, né, a teoria da causalidade direta, quer dizer, não fui eu que produzi aquele alimento, não fui eu que motivei aquele produto, aquele alimento ter aquele defeito. Então eu não vou responder por um dano moral. Então aí você vai falar, olha, há uma conduta, eu dar o chocolate para você, há o dano, porque consumir um chocolate com inseto tem um dano presumido, tem um dano moral, só que não há o quê? Um nexo de causalidade entre o fato de eu ter dado aquele chocolate para você. Se a gente aplicar a teoria da causalidade direta. Da causalidade adequada também. Quer dizer, quais são as probabilidades de um chocolate ter inseto ali causar? Muito remota. Então, quando eu dei, também não havia essa intenção, não havia essa probabilidade, logo a gente afasta o nexo causal. Há a conduta humana, há o dano, mas há o quê? A falta do nexo causal, tá? Por essas teorias. Pela teoria lá da equivalência das condições, haveria sim nexo causal entre o que eu fiz e entre a minha conduta e o seu consumo. Tá? Então, é até interessante a gente trazer, boa pergunta aqui, né? Ou melhor, boa situação aqui para a gente exemplificar. Se eu coloco essa situação aqui, dou para vocês um chocolate, esse chocolate está contaminado e aí eu causo a morte de vocês, sei lá. Comprei uma cerveja boa para vocês, chama Baker, tá? Eu não sabia que ela estava contaminada e dei de presente lá para meus alunos. Há uma conduta minha? Eu dei uma cerveja para vocês. Há um dano? Sim, vocês tomaram, morreram, passaram mal e foram internados e tal. Mas havia um nexo de causalidade? Se a gente já for aplicado nas três teorias. Na teoria da equivalência das condições, sim, há nexo, porque foi um elemento que causou aquela morte, aquele dano a vocês. Na teoria da causalidade adequada, a gente vai fazer uma análise de probabilidade. Qual a probabilidade de que a cerveja seja contaminada e mate alguém? Praticamente zero. Logo, a gente afasta o nexo de causalidade. Então, não vou responder. Tá? Teoria da causalidade direta ou indireta quer dizer, aquele elemento. Qual foi a conduta que matou vocês? Foi eu ter dado a cerveja para vocês? Não, foi vocês terem consumido uma cerveja contaminada.
Então esse é o elemento que causou a morte de vocês. O nexo de causalidade não está comigo, tá? Então aí também você afasta. Quer dizer, não foi dar uma cerveja não mata uma pessoa, entendeu? Aí que a gente, com a teoria da causalidade direta, a gente também consegue afastar o nexo de causalidade. Então, numa situações como essa, vocês não poderiam me processar, por exemplo. Então, eu fiz lá, entreguei a cerveja para vocês e vocês me processam porque eu dei essa cerveja contaminada para vocês. O juiz vai afastar a minha responsabilidade de indenizá-los por dano moral. Vocês vão exigir dano moral por terem passado mal tomando aquela cerveja, mas o juiz vai afastar essa responsabilidade, essa responsabilidade civil, porque ele vai ver que falta um dos elementos da responsabilidade. No caso qual? O nexo de causalidade. Tá? Qualquer uma das teorias que ele aplicar aqui, tanto a causalidade direta ou indireta, quanto da causalidade adequada, qualquer uma que ele adotar para julgar esse caso, ele vai afastar a minha responsabilidade, porque houve o quê? A ausência de nexo de causalidade. Tá? Vocês vão conseguir provar a conduta humana, no caso o fato que eu entreguei, que eu doei para vocês uma cerveja, o dano, que vocês passaram mal, morreram, quer que seja, há o dano, mas há o quê? A falta do nexo de causalidade se aplicada a essas duas últimas teorias aqui que eu mencionei para vocês. Tá bom? Aí o dano seria por parte de quem produziu o alimento. Isso, aí sim, né? Aí, se a gente pega principalmente essa última teoria, né? A teoria da causalidade direta, poxa, quem é que causou aquele dano? O cara que produziu a cerveja, o cara que produziu o chocolate com bicho. Se a gente pegar a teoria também da causalidade adequada, também. Quer dizer, qual que era a probabilidade de um chocolate contaminado me causar mal? Quer dizer, é total. Ou quais são a probabilidade de uma cerveja que contém aqueles elementos químicos nocivos matarem alguém? Altíssimas. Então a pessoa é responsável. Tá? Bom, o nexo de causalidade está ligado. Isso é uma afirmação, é isso? O nexo de causalidade é o que vai ligar, vai conectar a conduta humana e o dano. Se não houver essa ligação, digamos assim, a gente afasta a responsabilidade. Então, para que ocorra a responsabilidade, a gente tem que ter esses três elementos: conduta, nexo e dano. Tá? Então, primeiro a conduta humana, tem que ter uma conduta humana, tem que ter o dano, que nós já estudamos, inclusive nos debruçamos ali com mais intensidade sobre o dano moral, e tem que haver essa relação, tem que ter uma conexão entre aquela conduta e o dano, tá? E não é tão simples assim como nós vimos. Quer dizer, existem várias situações. Às vezes a conduta gera um dano, mas se a gente for levar de maneira ampla, a gente acaba colocando todo mundo no mesmo balaio. E aí as outras duas teorias são aí as mais adotadas no direito civil. A gente tem a teoria da causalidade adequada e a teoria da causalidade direta ou indireta. Da causalidade adequada a gente faz uma análise de chance, né, de probabilidade, e da causalidade direta ou indireta a gente vai olhar quem efetivamente causou o dano. Tá? Então a gente vai em algumas situações afastar. No caso aí que eu citei do chocolate contaminado ou da cerveja contaminada, é um ótimo exemplo, porque né, não foi o ato de eu ter dado um chocolate, de eu ter dado uma cerveja para vocês que causou a morte, causou o dano. Tá? Foi ali quem produziu, efetivamente, como o colega falou. Tá? Ou mesmo ali, se a gente colocar a probabilidade também, qual é a probabilidade de que uma cerveja mate vocês, ou que um chocolate tenha bicho? É muito remota, então também a gente afastaria o nexo em ambas essas duas teorias mais aplicadas no direito civil. Tá? Beleza, pessoal, deu para entender esse conceito, portanto, de nexo de causalidade, essas três teorias que nós tratamos? Isso, a probabilidade do dano vai definir o nexo de causalidade? Sim, na teoria da causalidade adequada. Tá? Nessa teoria a gente vai usar esses aspectos de probabilidade. Na teoria da causalidade direta e imediata, a gente vai olhar quem efetivamente causou o dano. Tá? Então, o que causou o dano? Foi eu ter dado chocolate para vocês, ter dado cerveja para vocês? Não. O que causou o dano? Quem produziu a cerveja contaminada, quem produziu o chocolate contaminado. No exemplo fictício do Caio.
Quem que causou a morte do Caio? Foi o Tício que deu o soco na cara dele ou foi o Pedro que capotou o carro? Foi o Pedro que capotou o carro, tá? Bom, pessoal, então eu vou falar aqui da atividade para vocês, tá? Para a próxima aula. Eu vou fazer um sistema diferente. Então vocês não precisam entregar essa atividade, tá? Vocês deverão apenas estudar o assunto e aí durante a aula eu vou cobrá-los para que vocês vou pegar aqui algum aluno aleatório e vou pedir para que ele responda, tá? Lembrando mais uma vez que a presença de vocês é considerada aqui ingressando aqui, então por isso vocês têm que entrar com o nome completo, direitinho. Tá todo mundo acho que certo aqui, né? Não tem ninguém. O que não pode é ter apelido ou não colocar o nome inteiro, que eu não consigo depois dar presença para vocês. Mesmo quem coloca aqui às vezes o e-mail, dá para citar o e-mail com o nome completo, eu consigo identificar. Tá? O que não pode é colocar aqui qualquer outra coisa que não seja o teu nome. Tá? De preferência, coloca o nome e o sobrenome para ficar evita de cair com um homônimo, tá? Então, vocês têm que estar presentes, tá? Não adianta fugir da atividade não participando da aula, que vocês vão tomar falta. A atividade, então, eu vou perguntar aqui para alguns de vocês de maneira aleatória e vou pedir para que vocês expliquem. Algumas pessoas eu vou pedir para que elas falem, outras eu vou pedir para que elas mandem mensagem direta para mim aqui no chat, tá? E aí vocês vão ter que explicar qual dessas teorias aqui que vocês acham que se enquadram melhor no direito civil. Quer dizer, que eu já antecipei para vocês que a teoria da equivalência das condições ela é adotada no direito penal e não é adotada no direito civil. Mas entre essas duas aqui, a teoria da causalidade adequada e a teoria da causalidade direta ou indireta, qual delas se enquadra melhor no nosso direito civil? Qual delas vocês acham? Claro que não é só achar, né, gente? Vocês podem pesquisar o assunto, não é difícil. Na doutrina, certamente a doutrina que vocês adotarem, vocês vão ver ali na parte que tange nexo de causalidade, o autor vai estar falando qual que é a que mais se adequa, ou quais elementos de uma ou de outra, né? Nunca no direito civil a coisa é simples, né? Sempre vai ter alguma coisa complicando. Então vão ter alguns autores que vão pensar de uma forma, outros vão pensar de outras, e outros vão falar, olha, em algumas vezes o direito civil pensa de uma forma, em alguns outros artigos ele aplica de outra forma, nessas situações ele aplica essa, nessas ele aplica essa. Então, às vezes, também vão ter autores que vão dar uma misturada ali nas teorias. Tá? Então, o trabalho de casa, portanto, é que vocês façam esse levantamento, vejam na doutrina. Se vocês fizerem pesquisa na internet, também lá no Google, pelo Google também vocês vão encontrar certamente com bastante facilidade essa resposta, tá? Mas o que eu quero é que vocês consultem, que vocês se preparem, e aí na próxima aula eu vou perguntar para alguns alunos, alguns falarão aqui online mesmo, para outros eu vou pedir aqui para que escrevam, tá? Que escrevam aqui no chat para mim qual que é. Porque depois que o primeiro fala, todo mundo já começa a copiar o que o primeiro falou. Então, primeiro eu vou pedir para algumas pessoas mandarem mensagem direta para mim, respondendo o que eles acham, e depois eu vou abrir para um, dois alunos falarem aí para a gente, tá? E tentarem explicar aí como vocês fossem o professor estivessem explicando, tá? Beleza, pessoal, em relação à atividade? Bom, então vou encerrar aqui a gravação da aula.